Que a graça do nosso Deus seja com todos nesta noite, que a paz do nosso Salvador Jesus possa habitar em cada coração. Desse modo, nós iremos, em nome de Jesus, iniciar o culto de oração desta noite. E quero ler o texto aqui para a base da oração silenciosa que irei fazer aqui à frente. Diz: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Com esse pensamento levado aos céus, eu irei dobrar os meus joelhos aqui, pedir a presença de Deus aqui conosco nesta noite. Saúdo a todos mais uma vez, com a paz do nosso Salvador Jesus, não só para os que se encontram aqui no templo, mas também para aqueles que irão assistir esse momento, este culto de oração. Nós iremos refletir hoje sobre algo muito importante, que está escrito na Palavra de Deus, de acordo com as experiências, de acordo com a realidade que nós vivemos hoje. O texto que eu quero trazer, por base da nossa reflexão nesta noite, encontra-se no Salmos 67, versículo 1 e 2. E seja, Senhor, gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Aqui está o texto básico, o texto que nós iremos deixar por base aqui, embasado para a nossa reflexão desta noite. Queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, estamos vivendo nos dias numa realidade que são dias difíceis, dias problemáticos, muitas doenças têm surgido, têm realmente sido dias trabalhosos, como descreve a Palavra de Deus, né? São profecias cumpridas que estamos vivendo na atualidade. Na realidade, estamos vivendo no tempo do fim, né? E o que precisamos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante desta situação? Esses dias eu estive visitando o hospital, encontrei muitas pessoas doentes, muitas pessoas sofrendo, pessoas chorando, querendo ir para casa, pessoas sem atendimentos, pessoas esperando oportunidade para fazer cirurgias, pessoas já há 2 meses internadas no hospital. E ali nós visitamos algumas pessoas, oramos para aquelas pessoas, aqueles enfermos, aqueles pacientes, realmente derramaram lágrimas no momento que nós orávamos. Esta é a realidade, meus queridos, em que nós estamos realmente vivendo em dias angustiosos e difíceis, né? São muitas epidemias, pandemias, e aí doenças, muita onda de gripes, pneumonia, esses males que se espalham atualmente em todos os locais, lamentavelmente. Agora, por que eu estou dizendo, eu estou lembrando, estou falando sobre esta realidade atual? É porque a Bíblia diz o seguinte, meus queridos: o
texto que nós lemos, diz que seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O salmista aqui ele expressa uma oração, um cântico, em forma de oração, e diz: e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eu quero dizer o seguinte, que são muitos os sofrimentos e poucos têm conhecido, têm voltado o seu coração para essa promessa, para a salvação. E o que nós devemos fazer? Nós devemos viver uma vida de oração em prol de tantas pessoas que sofrem. Nós devemos agora ter uma vida de consagração a Deus, uma vida sincera diante de Deus. Para quê? Para que as nossas orações possam ter alcance no céu, para que Deus possa responder às nossas orações e de uma forma especial nós possamos ver assim almas que sofrem, pessoas sofrendo, serem alcançadas pela misericórdia do Senhor. Essa é a necessidade que nós temos. Será que nós realmente estamos nesta condição de consagração com Deus, de ligação com os céus, para podermos interceder por tantas pessoas que sofrem ao nosso redor? Será que nós temos parado, temos examinado a nós mesmos? Queridos irmãos, se há uma realidade, esta é a maior realidade do momento, e deve ser o nosso propósito diante de Deus, manter esta comunhão, para sermos ouvidos pelo Senhor, para buscarmos a Ele em oração, tendo a certeza que Ele nos ouvirá, porque, segundo a sua misericórdia, nós estamos necessitados e estamos vendo muitas pessoas necessitando também da sua graça. Agora, vejamos, eu quero trazer um ponto aqui. Que condições são necessárias para que nosso Pai Celestial responda às nossas orações? Queridos, orar sem o Pai responder não tem, realmente, não dá nem ânimo para orar. Se eu fosse dobrar os meus joelhos e orar, duvidando do que o nosso Deus, o nosso Pai, não iria responder, eu não teria disposição para dobrar os meus joelhos. E assim, com certeza, você também tem essa mesma opinião. Porque nós oramos? Porque nós cremos que Deus ele está de ouvidos abertos para ouvir as nossas súplicas. Isso já tem acontecido por experiência, né? Muitas vezes nós oramos e ouvimos a resposta do Senhor através de curar uma pessoa, de socorrer um necessitado, através do pão de cada dia que nós temos recebido e das provisões que Deus tem concedido a nós, não é verdade? Mas existem condições para nós termos mais certeza do que Deus ouve as nossas orações. E nós iremos ver aqui algumas condições necessárias para que você seja ouvido por Deus, para que nós sejamos ouvidos pelo nosso Pai Celestial. E quais são essas condições? Iremos fazer uso da própria palavra de Deus para obtermos a resposta. E nesta noite nós saímos daqui sabendo qual é a condição que Deus pede a mim, para que a minha oração alcance o céu. Qual é a condição que Deus pede a mim, para que ao eu orar, Ele possa socorrer o necessitado, Ele possa curar o enfermo, Ele possa aliviar as dores daqueles que estão sofrendo? Iremos saber nesta noite. E apenas 6 pontos nós iremos realmente ver quais condições são necessárias.
Primeiro, meus queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aqui os Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos irmãos, eu quis destacar aqui a perseverança, como precisamos orar, qual é uma das condições de orarmos para que Deus atenda a nossa oração. É com perseverança, toda súplica, orando todo o tempo, Espírito, com toda perseverança. Não podemos desistir de orar. Esta é uma condição, uma das condições, mas vamos ver outra. Em Tiago, no capítulo 1, vejamos aqui, versículo 6, Tiago 1, versículo 6, há outra condição, a perseverança é uma delas, Uma perseverança é uma delas. Versículo 6 do capítulo 1 de Tiago, diz assim: peçam, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, expelida e agitada pelo vento. Segundo ponto, para que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, possa ouvir as nossas súplicas, essa é a segunda condição: orarmos com fé, sem duvidar. Os irmãos entendem? Primeiro, não podemos orar com fé sem perseverar. A fé não vai fazer com que tudo aconteça em um passe de mágica. Nem a perseverança vai resolver se não houver verdadeiramente fé. Se nós orarmos, perseverarmos sem fé, não vai também resolver aquilo que nós mais almejamos, que é ser ouvido por Deus. Mas dois pontos importantes, duas condições, perseverança e fé. Mas iremos para a terceira condição. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 24, Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 24, olha que texto importante. Todos nós desejamos que Deus escuta a nossa oração. Todos nós desejamos, ao dobrar os nossos joelhos, que Deus atenda a nossa súplica. Mas será que nós estamos cumprindo com as condições que a própria palavra de Deus quer? Será, meus queridos? Precisamos examinar a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: examinar a vós mesmos, para ver se realmente nós estamos cumprindo e seguindo as condições da palavra de Deus. Mateus 5, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Queridos, olha só a terceira condição. A terceira condição é ter um espírito perdoador. Se você é uma pessoa de coração endurecido, se você não tem um coração pronto para perdoar, não importa o que alguém fez, não importa, mas se a pessoa veio e pediu perdão, precisamos ter um coração perdoador, um espírito pronto a perdoar, se queremos que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, para que alcance o coração de Deus e possamos ser um instrumento para levar a mensagem de salvação para as pessoas, para poder orar por aqueles que estão de coração endurecido, para orar por aqueles que estão desanimados na fé, para orar por aqueles que estão sendo infiel a Deus. Precisamos orar para que Deus encontre lugar no coração e
toque no seu coração profundamente, para que eles reconheçam a sua necessidade de ser fiel ao Senhor. E assim muitos estão sofrendo pelas suas próprias consequências, né? Pelos seus próprios hábitos, aí vem as consequências. Entenderam, irmãos? Dessa forma, precisamos cumprir essa condição, perseverar, fé e ter o Espírito perdoador. A Bíblia diz até mais: se alguém te faz o mal, vai até ele e perdoa. Olha como é difícil. Mas, se nós queremos que Deus nos escute, ouça a nossa oração, meus queridos, precisamos cumprir essa caminhadazinha, essas condições. Vamos outra condição. Eu quero trazer aqui o livro de Salmos. Salmos é a quarta condição para que o nosso Papai Celestial responda, escute e responda a nossa oração. Salmos 66, capítulo 66, versículo 18. Salmo 66, verso 18, diz assim a palavra de Deus: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, meus queridos, que pequeno versículo, mas de suma importância para a nossa vida. Qual é a quarta condição para que Deus, nosso Papai do céu, responda às nossas orações, para que Deus escute e responda às nossas orações? Ausência de pecado inconfessos. Qual é? Precisamos ir a Deus em espírito de arrependimento, de confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados. O salmista diz: se eu não tivesse, em outras palavras, se eu não tivesse confessado, se eu tivesse guardado a vaidade no meu coração, ou o pecado no meu coração, Deus não teria me ouvido. Isso acontece conosco, meus amados. Se nós guardarmos, deixarmos a vaidade no nosso coração, o pecado, não confessar, o que é confessar é abandonar, confessar e abandonar, Deus não pode ouvir, responder às nossas orações. Quantas pessoas, meus queridos, estão necessitadas das nossas orações? Nós entramos em determinados lugares e as pessoas: orem por mim. Queridos, se nós não fizermos esse propósito diante de Deus, reconhecendo essa condição que Deus pede a nós, estaremos orando em vão, estaremos traindo a confiança de muitas pessoas que creem na sua oração, creem na minha oração. Tem pessoas que dizem assim: mas eu creio demais na oração aqui de vocês da igreja, eu sinto que Deus escuta vocês. Mas como está o meu coração? Será que está guardando a vaidade? Será que está sendo acumulado o pecado? Será que não estamos confessando a condição que Deus pede a nós? Mais uma delas, essa daí. Mas qual é a outra condição? Provérbios capítulo 28, versículo 9. Provérbios capítulo 28, versículo 9. O maior desejo de Deus, meus queridos, é socorrer os seus filhos. O maior desejo de Deus é aliviar os seus filhos das dores, dos males. Mas o homem tem tido um coração muito duro. O ser humano tem magoado, tem atingido o coração de Deus com a dureza do seu coração. E tem caído, tem cometido pecado, tem sido tão infiel.
E a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Os irmãos entendem? O porquê? Às vezes as pessoas dizem assim, mas por quê? Deus pode fazer isso e aquilo. Não, Deus não pode, existe a lei, Deus é justo. Nós que precisamos nos consertar, porque Deus está com a mão estendida a nós, para fazermos paz, para fazer paz conosco. Ele quer que nós façamos paz com Ele. Mas nós muitas vezes encolhemos na nossa mão. Através do nosso pecado, nós colocamos uma barreira. Muitas vezes o nosso coração está cheio de egoísmo, de orgulho. Nosso coração está cheio de teimosia. Nosso coração está cheio de vaidade. Nosso coração está cheio dos nossos, das coisas que nós queremos, coisas temporais. Muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma, essa é a realidade. Aí quando caímos na dificuldade, aí buscar Jesus, vou buscar meu Deus, e aí começamos a clamar por Deus. Não era preciso que Deus permita que tudo isso aconteça comigo, com você, para poder nós reconhecermos, para poder chegar aos seus pés, para poder buscar Ele verdadeiramente. Queridos, quantas vezes nós deitamos, dormimos a noite toda, mas na hora da enfermidade a gente acorda 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aí começa a orar a Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. Isso já aconteceu comigo, e eu fico me perguntando, por que nas horas boas eu não desperto pela madrugada e levanto e agradeço ao Papai do Céu pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, da nossa família, do nosso povo? Irmãos, Deus é misericordioso demais e nós somos muitos ingratos. Só queremos, só buscamos a Deus realmente, muitas vezes, na hora da maior necessidade. Vamos ver a quinta condição para Deus ouvir a nossa oração. Olha, meus queridos, esse texto aqui é muito forte. Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 9, diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Meus irmãos, essa palavra é muito forte, chega, dói no coração. Sabemos que somos pecadores, necessitamos da graça de Deus. Muitas vezes desviamos os nossos ouvidos da lei de Deus. Sabe como é que nós desviamos? Não é tapar os ouvidos, é enquanto os mandamentos dizem, não farás, e eu estou fazendo. Muitas vezes nós respondemos a Deus desta forma. Você sabe, eu quero dizer um ponto para os irmãos, para todos. A palavra de Deus diz claramente que nós precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para que Cristo entre. Ele não vai arrebentar a porta. E diz: se hoje ouvir a minha voz e endureceu o coração, muitas vezes nós ouvimos a voz e endurecemos o coração. Meus queridos, reflita aqui comigo. Nós temos 6 dias de lutas, de trabalho, nós temos 8 horas para trabalharmos, muitas vezes pelo nosso próprio interesse, porque nós queremos alcançar um objetivo, nós trabalhamos 8, 10, 12 horas. E Deus pede para nós só, muitas vezes, momentos de atenção. Deus, Ele requer de nós um momento para nós refletirmos na nossa vida. Existem 3 dias, 3 santa convocação que nós temos e precisávamos estar fazendo todos os nossos deveres, mas esses 3 dias deveria
deve ser por nós algo sagrado. Aquela hora, se nós pensássemos um pouquinho, esse momento, nada tiraria nós de encontrar com Deus, com Jesus, aqui neste santo lugar. Alguém pode até dizer, não, mas eu estou aqui assistindo. Não, meus queridos, é na casa de Deus, é uma hora que nós somos convidados e é chamado de santa convocação. E, às vezes, o cansaço do dia a dia tira nós de testemunhar, de dizer através dos nossos atos, das nossas ações, dizer ao povo que eu estou feliz para ir à casa de Deus, que eu estou alegre para ir à casa de Deus. Como é? Ficando em casa. Está dizendo, não, eu prefiro o meu conforto, mas eu prefiro estar em casa do que ir à igreja. Eu quero mais antes estar em casa. Eu estou cansado. Queridos irmãos, essas são condições que Deus pede a nós, uma entrega mais completa. E Deus, Ele está desejando ver nos seus filhos essa disposição de adorá-lo, disposição de congregar, disposição de atender a sua santa convocação, disposição de fazer a sua vontade. Deus está desejando, Deus está pedindo, e Ele chama muitas vezes a nós com todo carinho. Lá em João diz assim, quando a palavra diz assim, filhinhos, que vocês pecarem, saiba que tem alguém, tem um advogado, né? Olha só o carinho que Deus tem por nós. Meus queridos irmãos, iremos andar, vamos continuar. Eu quero ler o texto aqui, repetir o texto. E em Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meus irmãos, não diz aqui, até as suas orações não são ouvidas. Não diz assim. Diz, até as suas orações são abomináveis, não são aceitas. Deus não aceita a oração, Ele não tem prazer, Ele aborrece a oração daqueles que desviam os ouvidos, o ouvido de ouvir a lei de Deus. Quantos tem aí que diz não existe lei, né? Lamentavelmente. Mas que lei é essa? Queridos irmãos, é a lei dos 10 mandamentos, que são amplíssimas. É esta lei que muitas vezes, pelos nossos atos, nós desviamos dela. Às vezes, por palavra, aceitamos. É como o antigo Israel. Tudo que o Senhor disse, faremos. Um pouco estava fazendo tudo o contrário. Tudo o contrário. Essa foi a quinta condição que Deus apresenta para que Ele escute a nossa súplica. Essa é a quinta condição que é apresentada na Bíblia para Deus ouvir a nossa oração, né? E a última é o seguinte, está em 1 João, no capítulo 5, verso 14. Primeira epístola de João, no capítulo 5 e no versículo 14, vou só repetindo mais uma vez para que você possa acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Vou repetir mais uma vez. 1 João, capítulo 5, verso 14, nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Qual é a condição aqui? A última condição, nesses 6 pontos que foi mencionado aqui,
essa última, que se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Eu lembro da oração de Cristo, eu lembro da oração de Jesus lá no Getsemane, quando ele estava ali orando, juntamente estava com o discípulo que deixou ele, no momento que antecedia o sacrifício, né? E Cristo, ele foi orar e ele dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que os irmãos acham? Que Deus ouviu essa oração? Deus afastou o cálice do sofrimento? Não, Deus não afastou. Mas quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito segundo a tua vontade. Aí ali, Deus ouviu a oração do seu Filho. E Deus também escuta a nossa oração. Muito embora a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos querendo, pedindo com as nossas palavras, até exigindo de Deus, até exigindo: Senhor, o que está acontecendo? Concede essa graça, eu preciso, o Senhor não vê que se eu conseguir isso, eu vou fazer isso, aquilo, o outro começa a falar como se Deus não soubesse que se nós recebemos, talvez seja uma tragédia, como se nós achássemos que Deus não sabe todas as coisas. Irmão, entende? Porque Deus muitas vezes não ouve a oração? É porque nós pedimos, mas esquecemos de dizer: Senhor, faça-se conforme a tua vontade, o Senhor sabe todas as coisas, eu necessito disso, mas eu espero que o Senhor conceda, se for melhor para a minha vida espiritual, para o bem daqueles que estão ao meu redor, para o bem da minha caminhada para a eternidade. Assim, Deus, Ele ouvirá. Essas são as condições que Deus pede a cada um de nós, meus queridos. Essa é a condição, essas condições está escrito na palavra de Deus. E se você e se eu não tiver cumprido, nós vamos pedir, vamos até perturbar os ouvidos de Deus. Achar que estamos perturbando, mas Ele não vai ouvir nem vai responder. Aí você sabe, muitas vezes, quem termina respondendo, quando estamos em meio da incredulidade, pedindo, exigindo, muitas vezes o inimigo, nós estamos afastados de Deus. Por quê? Porque se afastamos? Porque o pecado faz separação. Se você não está pedindo, sendo perseverante, se você não está pedindo com fé, se não está com espírito perdoador, não está com aquela necessidade de confessar, está guardando seu coração o pecado, está desobedecendo a santa lei de Deus, se está pedindo, mas não segundo a vontade de Deus, pode acontecer que o ser oposto a Deus, o inimigo das nossas almas, ele pode chegar a entrar naquele meio e aí dar aquilo que nós estamos pedindo, e nós, olha, Deus me concedeu, Deus ouviu a minha oração, mesmo eu pecado, mesmo eu vivendo em desobediência, mas Deus é tão bom, Deus escuta. Aí sabe o que aconteceria? Sabe o que acontece? É que a pessoa termina se acomodando, achando que Deus está respondendo você de qualquer forma que você está vivendo. Muitas vezes está vivendo em desobediência, muitas vezes está vivendo em infidelidade para com Deus, muitas vezes está vivendo de uma forma que Deus não está satisfeito, mas você está pedindo e o inimigo vem e responde, e aí você fica imaginando: será? Olha Deus como é bom, tem me respondido. Mas precisamos pedir a Deus discernimento, sabedoria para pedirmos, e que essas condições, meus queridos, seja urgentemente examinada por nós, para vermos se realmente estamos vivendo na fé. O apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos, para ver se permaneceis na fé.
O que é não permanecer na fé? É você estar pedindo, vivendo uma vida de desobediência, pedindo, e às vezes a vida está até boa, você está conseguindo as coisas, você está ganhando, mas você não está devolvendo uma oferta, você não está dando uma oferta, você não está ajudando o necessitado, você não está olhando quem está precisando ao seu lado, e está, mas eu estou bem, eu estou financeiramente crescendo, mas pode ser que tudo isso aí não seja do agrado de Deus, porque precisamos cumprir com essas condições e dessa forma, Deus, Ele poderá responder às nossas orações. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que Deus, na sua bondade infinita, possa bater no nosso coração, possa tocar em nossos corações, e que o Espírito Santo venha falar a nós, venha falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos deixarmos com que essa voz convença nós de abrir o nosso coração para que Cristo entre, habite e faça morada, e assim, sendo dirigido por Deus, sendo agora esse trono do nosso coração ocupado por Jesus, nós iremos cumprir esses requisitos para que as nossas orações sejam respondidas por Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e nos dê a sua paz. E aqui nós concluímos este momento de oração, essa reflexão. Eu irei fazer neste momento a última oração, e que a graça de Deus seja com todos. Quem quiser, nesse momento, quiser dobrar os joelhos também, pode dobrar, que eu estarei orando pela igreja, orando por aqueles que estão sofrendo e também por aqueles que estão fracos na fé. Estarei orando por todos aqueles que terão a oportunidade de ouvir este momento, esta reflexão. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos concedidas, por mais um dia que o Senhor nos concedeu a oportunidade de ter vivido, realizado as nossas atividades e estar aqui nesta noite, engrandecendo, louvando e aprendendo a Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Cura as enfermidades física e espiritual do Teu povo, para que sejam assim preparados para o grande dia da Tua vida nesta terra. Seja com aqueles que estão enfermos e seja com aqueles que estão fracos na fé, ou desanimados, que possam ser animados, voltar a ser aquele que foi no primeiro amor, que aceitou esta fé com alegria. Que o Espírito Santo continue dirigindo as nossas vidas e que nunca venhamos a desanimar desta fé. Abençoa aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão sofrendo, Pai, enfermidades em seus lares, os necessitados, seja com os nossos familiares representados, seja com você que está neste momento também precisando da graça e da misericórdia de Deus. Seja, Pai, sobre o Teu povo, preparando para a breve vinda de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E assim nós concluímos este momento de reflexão, momento de oração. Fizemos a gravação dos hinos para o tempo ficar mais resumido, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.